Tá? Primeira proposição, demonstração, inclusive, eu acho que eu faço nas notas. Tá? Mas é fácil de fazer. É a mesma coisa. Hã? Pronto. Tá aí? O limite é único. Tá? Então, tá? Definição. Aí isso aqui permite a seguinte. Aí, ó, tá? Sendo L, tá? Repara o seguinte, ó. Dessa definição, daí, sendo L o limite da soma de rima, né? F de CI delta XI, sendo L o limite da soma de rima, com norma de P tendendo a zero, com norma de P tendendo a zero, nós escrevemos o seguinte: L é o limite com norma de P tendendo a zero da soma de rima sobre P. Tá? A norma de P é aqui. Tá? Você escreve isso. Tá? Você escreve dessa maneira. Só isso que só tem um, então você pode, artigo definido, você pode indicar, dizer isso aqui. Aí outra definição. Isso aí é proposição, viu? Isso aqui se prova. Definição. Sejam A e B reais. Com A menor do que B. E F, uma função definida em AB. Dizemos que F é integrável à rima, Nós dizemos que F é integrável à rima em AB quando existe L real tal que o L é o limite com norma de P tendendo a zero da soma de rima. Vocês estão entendendo? Quando existe um L real tal que L é limite dessa soma, você diz que, tá certo? Quando você diz que a função é integrável à rima no intervalo fechado AB. Neste caso, o L é chamado, o L é denominado, neste caso, L é, esse número real L é denominado integral definida de F no intervalo fechado AB. Integral definida, ou seja, a integral definida é um número real.
A integral indefinida de uma função é um conjunto de funções. Quer dizer, neste caso, que caso? No caso em que esse limite é o número real L, nós dizemos, né, o L é chamado, nós dizemos que L é a integral definida de f em AB, sendo denotado, tá? O L é denominado integral definida de f em AB, sendo denotado por isso aqui, ó, por esse símbolo. E aqui você pode usar a letra que você quiser. Fecha a porta aí, por favor. X, Y, Z, pode usar qualquer letra, entendeu? Então, quem é a integral definida? Denotada assim, é o limite de soma de rima, tá? Então, você não pode esquecer nunca, assim como a derivada não é um limite, não é? A derivada não é o limite? Né? É limite do quociente de Newton. A integral definida também é um limite, tá? Então quando você olhar para cá, tá? Isso aqui você não pode esquecer o significado disso. O que é isso? Por definição, o que é? É o limite com norma de P tende a zero da soma de rima f de CI delta x. É esse limite. Você não pode esquecer disso, tá? E aí, cada expressão dessa você tem P partição de AB, com coeficiente C1, C2, Cn. Aí a primeira proposição, vamos calcular a primeira integral definida, tá? Primeira proposição, calcular a primeira, porque agora assim como a derivada tem as fórmulas de derivação, eu preciso das fórmulas de integração, para não ter que usar o limite. Eu vou por outro caminho que não seja o limite para calcular essa integral definida. E como é que faz isso? Teorema fundamental do cálculo, que é o objetivo agora. O objetivo agora é demonstrar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Não será hoje, com certeza. Então vamos agora, mas vamos aprender a integrar uma função, proposição. E é bem simples. Sejam A e B reais com A menor do que B, reais com A menor do que B, K um número real e f de R em R a função dada por f de x igual a k, qualquer que seja o x real, ou seja, a função constante. A função constante, tá? A função constante é f de x igual a k. A função f é integrável à rima, em AB, no intervalo fechado AB, e quem é a integral da f, dessa f, que é a função constante, no intervalo fechado AB, vai ser k vezes b menos a. Tá certo? E a prova? A prova disso. Ora, a prova disso. Admita as hipóteses, ou seja, a f é a função constante k. Ora, dada uma partição, qualquer que seja a partição, dada uma partição, P igual a x0, x1, xn de AB com coeficientes C1, C2, Cn,
Tens. Eu quero calcular limite e soma de rima. Então, quem é? Então você aprendeu aqui, eu vou deixar a definição de limite aqui. E venho para cá. Quem é a soma de rima sobre P? A soma de rima da função f sobre o intervalo AB relativa à partição P com esses coeficientes. Quem é? Ora, isso aqui eu sei. É o f de C1 delta x1 mais o f de C2 delta x2 mais o f de Cn delta xn. Ora, mas f de C1 é K. F de C2 é K. F de Cn é K. Mas isso aqui vai ser K vezes o delta x1 mais delta x2 mais delta xn. E quem é a soma dos comprimentos dos subintervalos? Se não o comprimento do intervalo? B menos A. Então, meu amigo, qualquer que seja a partição, com quaisquer coeficientes, qualquer que seja a partição e quaisquer que sejam os coeficientes dessa partição, a soma de rima dá K vezes B menos A. Se dá K menos A, logo, não vou nem usar para cá, mas posso, a demonstração eu uso a definição, mas eu já vou direto, tá? Demonstração nas notas eu uso isso aqui, mas aqui já vou sair direto. Quem é então o limite com norma de P tendendo a zero da soma sobre P f de CI vezes delta xi? Ora, isso é o limite com a norma de P tendendo a zero de quem? De K vezes B menos A. Isso não depende de P, não depende dos coeficientes, então o limite vai ser quem? K vezes B menos A. Esse aqui é o número real. Então, esse limite é um número real. Daí, f, a função constante, é integrável a rima no intervalo fechado AB. E quem é a integral de A até B da f? Que é quem? Que é a integral de A até B da constante K. Quem é? É K vezes B menos A. E isso vai ao encontro do que eu falei, a questão da área. Porque se você pega a função constante com K positivo, a região ômega para essa função é o retângulo de altura K e base. Então, se eu for usar a integral para definir a área, eu resgato toda a definição de área que eu tenho anteriormente. Porque tudo provém de área que eu conheço, provém da área do retângulo. Então, a nova definição vai englobar aquilo que eu já tenho como definição de área. Certo? Tá bom? Isso é beleza. Agora eu vou listar várias proposições aqui, que são proposições utilitárias, são proposições para você usar. Não vou demonstrar nenhuma, são propriedades operatórias da integral definida. Primeira delas, proposição. Tá? Primeira proposição. Sejam A e B reais, sejam A e B reais, com A menor do que B, e FG funções.
Tá? Definidas em AB, tá? Porque a integral, já sabe, a integral é para a função definida em AB, ok? Tá bom? Se F e G são integráveis, integráveis é integral a rima, tá? Não vou colocar mais, integrável para mim é integrável a rima, tá? Tem outros tipos de integração, mas o contexto aqui é esse que eu dei. Se F e G são integráveis em AB, então a soma das duas é integrável em AB e a integral de A até B da soma das duas é a soma das suas integrais. Tá? Então, primeira fórmula de integração. Em verdade, a definição do livro, eu boto a definição que estava aqui, eu boto o seguinte: sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função. Dizemos que F é integrável a rima em AB quando? Primeiro, F está definida em AB. É mais consistente assim, quando F está definida em AB e existe L real, tal que L é limite da soma de rima, tá? Tá bom? Então, mas aí fica implícito aqui, tá? Nas notas eu tenho esse cuidado. A outra proposição, tá? Sejam A e B reais, lambda real e F uma função. Tá? Se F é integrável no intervalo fechado AB, tem vírgula aqui, então a função lambda F, o produto de uma constante por uma função integrável ainda é uma função integrável, ou seja, lambda F é integrável em AB e a integral de A a B da lambda F é igual a lambda vezes a integral de A até B da F. Tá? Essas duas proposições dizem, no contexto da álgebra linear, que a integral definida é um funcional linear. Ela preserva a soma e preserva a multiplicação por escalar. A outra proposição que dá o princípio aditivo para a integral e aí torna consistente, dá mais consistência a definição da área, que eu vou dar mais na frente, pela integral definida, que é o princípio aditivo da integração, que diz o seguinte, ó, proposição: sejam, tá? Sejam A, B, C reais com A menor do que B menor do que C e F uma função, tá? A função F é integrável em AC se e somente se é integrável
em AB e em BC. Tá?